Olá, pessoal, boa noite. Vou fazer uma experiência hoje de uma live fora do consultório. Esperar o professor Dave entrar também. Sejam bem-vindos. Um feliz ano novo, né, pessoal, para todos. Essa é a nossa primeira live do ano. Compartilhem se vocês, quem tá entrando agora já vai compartilhando com seus amigos. Vamos começar bem a nossa primeira live do ano hoje sobre intercorrências com ácido hialurônico, né? O pessoal votou, muita gente já tinha pedido, já tinha falado no direct e mandado mensagens e escrito postagens também sobre isso, que tem muitas dúvidas, né? Às vezes algumas pessoas têm até medo de fazer os procedimentos, ficam inseguros. Alguns alunos, alguns colegas colocam assim, poxa, eu já fiz muitos cursos e não comecei a fazer ainda os procedimentos simplesmente porque tem medo, né? Porque tem essa barreira, assim, de acontecer alguma intercorrência, acontecer algum problema e não saber o que fazer e não saber como evitar, enfim. Então, esse é o nosso objetivo hoje, a gente conversar bastante sobre isso, né? Então, pessoal, o nosso foco principal hoje é intercorrências com ácido hialurônico, né? Mas antes de tudo, principal é a gente identificar e saber indicar, né? Qual o melhor procedimento, qual o melhor material a ser utilizado. Isso, para mim e para a Nath, com certeza, é um dos principais pilares para a gente prevenir e evitar intercorrências, né? Então, quando a gente pensa em volumização, quando a gente pensa em hidratação, quando pensamos também em contornos da face, primeira escolha é ácido hialurônico, né? Por que vamos utilizar esse material? Primeiro, segurança, né? O ácido hialurônico ele é biocompatível, ele é o mesmo ácido hialurônico muito parecido com o que nós temos no nosso próprio corpo. Ele também é um material que a gente consegue regredir, né? O efeito dele, né? Também, segundo, eficácia, né? Ele tem uma eficácia comprovada já há um bom tempo, mais de 10 milhões de casos nesses últimos anos que já está sendo utilizado. E terceiro, liderança no mercado. Então, são os 3 pontos principais que a gente indica o ácido hialurônico para realizar esses procedimentos de volumização, contornos faciais e hidratação da pele. Mas, como todo material, ele tem suas indicações e suas contraindicações. Então, a gente tem que fazer uma análise bem certinho do nosso paciente, ver se ele é indicado ou não é indicado para cada caso, né, Nath? E aí, a gente pensou o seguinte, né? A maior barreira, então, eu vejo das pessoas que nos perguntam, principalmente os nossos alunos, é assim, eu não vou fazer, né? Começam a fazer, fazem os cursos de toxina e preenchedor, daqui a pouco criam coragem, começam a trabalhar com toxina, mas o preenchedor é aquela barreira, assim, porque a gente vê mesmo muitos casos de necrose, a gente vê muitos casos de embolia, enfim. E as pessoas ficam apavoradas, falam, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer lábio, eu não vou fazer preenchedores, no geral, né? Utilizar ácido hialurônico ou qualquer outro material. Então, nós pensamos assim, vamos conversar com eles inicialmente sobre a prevenção. Então, tudo que a gente precisa pensar, que são muitas coisas, muitos fatores que a gente precisa lembrar para realmente ter o máximo de segurança. A gente brinca sempre, né, que intercorrência só acontece com quem faz. Quanto mais a gente fizer os procedimentos, maiores são os riscos de acontecer conosco algum tipo de intercorrência. Em algum momento pode acontecer, mas se eu estou segura, eu estou seguindo todos os protocolos, seguindo à risca todos os cuidados, eu vou evitar que aconteça alguma intercorrência desnecessariamente, por alguma questão de alguma irregularidade, eu ter feito algo de errado, né? Então, se eu seguir todos os cuidados, eu for muito cautelosa, eu minimizo esses riscos. E eu também preciso estar preparada, né? Não, comigo não vai acontecer porque eu sigo todos os cuidados, Natália. Não, pode acontecer sim. A gente sabe que mesmo a anatomia, por mais que a gente domine a anatomia, existe, né, possibilidades de a gente pegar algum vasinho, obliterar alguma região que não estava passando exatamente naquele ponto que a gente estudou
E aí existe esse risco. Então, eu preciso também estar preparada para, se a qualquer momento acontecer uma intercorrência comigo, eu tenho que estar preparada para isso. Então, a gente pensou assim, em relação ao produto, né? O que eu preciso pensar em relação ao produto? Eu preciso saber, quem vai trabalhar com ácido hialurônico precisa saber, e quem já trabalha mais tempo vai dizer, ai, Natália, isso é óbvio. Mas nós temos muitas situações, o Dave sabe, que a gente recebe muitas mensagens de alunos e de amigos e colegas, enfim, que aconteceu um problema e quando a gente vai ver, tá, mas que ácido que você usou? Era um ácido com uma densidade muito maior, com um crosslink muito maior do que o que era indicado para aquela região, né? Usou um ácido muito denso, um ácido de volumização, por exemplo, de forma superficial na região da olheira. Aí acaba tendo problemas. Então, isso é importante a gente saber que existe uma classificação, dependendo da marca comercial, tem várias classificações, mas no mínimo vai ter as 3 classificações: o ácido de hidratação, o ácido de preenchimento e o ácido de volumização. E a gente usar adequadamente em cada região. Se for supraperiostal, eu tenho mais opções de tratamento, né? Posso trabalhar basicamente com qualquer um deles. Mas se eu for trabalhar em derme, eu não posso usar qualquer preenchedor. Eu preciso usar os preenchedores específicos para ser aplicado na derme, né? A qualidade, a validade, se tem Anvisa, né? Se tá tudo ok com aquele produto. Já tem muitos casos realizados com aquele tipo de produto. Outra coisa que acontece muito, né, Dave, é em relação à agulha. Eu vejo que vários alunos falam assim, claro, tem a dúvida em usar cânula ou agulha, mas em relação ao produto especificamente, geralmente na caixinha vem 2 agulhas. E as pessoas falam, o que eu faço com aquela segunda agulha? Eu guardo, tem um estoque já de agulhas, Natália. Não, gente, se vem 2 agulhas é para ser usadas 2 agulhas. Se 1 ml vem 2 agulhas, é porque é para eu usar, né? Existem vários artigos científicos que pesquisaram, inclusive, com microscopia eletrônica de varredura, mostrando o que acontece com as agulhas. Então, a agulha, depois de mais do que 5 punções, ela já tem um risco bem alto de curvar, pelo menos, a pontinha, ou então quebrar mesmo. E no momento em que ela quebra ou ela curva, eu estou colocando em risco o meu paciente. Eu posso deixar um pedacinho daquela pontinha da agulha dentro da pele do meu paciente, né? Então, tem que cuidar bastante isso, né? Anotar também as informações. Eu vejo que às vezes o aluno manda uma foto, Natália, meu Deus, olha o que aconteceu com esse paciente, enfim, e pede ajuda. Aí você pergunta, a pessoa não sabe dizer nem qual era o ácido, não anotou na ficha, não sabe a quantidade que usou, né? Então isso é muito importante, até para não se transformar numa intercorrência para nós mesmos, né? A gente ter aquele problema depois com o paciente, se der algum problema no lote, seja o que for. Os ácidos, eles vêm, né, com umas etiquetas, ou na própria seringa, ou na caixinha vem soltas etiquetas, e a gente pode usar elas, não só para nós termos na ficha do paciente a informação, mas para que o paciente também tenha isso. Você mostra para o paciente que você se preocupa e que realmente o produto que você está usando é um produto de qualidade, é um produto que está dentro da validade, que tem Anvisa. Você, inclusive, mostra isso para ele, né, quando você coloca lá na ficha, né? O armazenamento do produto também, não deixar, né, uma temperatura elevada. E ainda, uso único. Eu vejo que muitas pessoas questionam isso. Eu uso, por exemplo, Natália, vou fazer olheira. Aí, olheira, o ideal é que a gente faça aos poucos. Aí eu uso um pouquinho, uso lá 0,2, 0,3 de cada lado, sobrou quase metade do meu ácido. O que eu faço? Eu posso guardar, né, na geladeira e deixar para, sei lá quando, meu paciente vem daqui a uma semana. De jeito nenhum, gente. O protocolo é uso único. Não utilizou, descarta, porque os riscos realmente são bem altos de contaminação. O ácido não foi feito para isso, então a gente precisa descartar o produto, certo? Tá lendo, acompanhando as perguntas aí, Dave? Que eu vi que foram muitas já. Aqui, em relação ao ácido monofásico e o ácido bifásico, se dá mais intercorrência, se tem menos intercorrência utilizando o ácido monofásico. Em relação à indicação do monofásico e do bifásico, a gente tem que ver a necessidade de cada paciente também e a região que tu vai utilizar, né? Porque, na verdade, o ácido monofásico ele vai reter mais líquido de uma vez só. Se a gente vai usar em olheira e tu precisa fazer aquilo numa sessão só, tu vai colocar um pouquinho e tu vai avaliar, vamos ver em 15 dias que ele vai ter aquela retenção de líquido e vai dar aquela melhora. Já o bifásico, eu não gosto de usar muito. Eu não sei qual é
indicação da Natália. Eu prefiro sempre o mono, que é a maioria deles, né? E também tem uma derrinomodelação aqui, que uma amiga fez rinomodelação e sentiu muita dor e começou a drenar um líquido, né? Então, assim, rinomodelação é um procedimento bem delicado, né? Então, o paciente saiu com dor, já é sinal de pressão, provavelmente de alguma compressão de algum vaso. Então, daí já tem que entrar com compressa morna, já entrar com laser terapia, já entrar com hialuronidase, ou, às vezes, pedir para o paciente ir acompanhando e ter mandando fotos. Eu gosto do paciente vir ao meu consultório. Para a gente, qualquer sintoma, chama o paciente no consultório, né? E dor, após rinomodelação, não é normal. O paciente não pode sentir dor. Teve alguém que colocou aqui com relação ao ácido para olheiras, que é menos denso. Eu posso aplicar no lábio para hidratação quando sobrar? Na verdade, assim, o ácido para olheiras, se você for usar um ácido, mesmo que ele seja menos denso, ele é preenchedor, tá? Ele vai dar um pouquinho de volume. Claro que se você usar pouquinho, não tem maiores problemas, mas não pode considerar que ele vai ser somente hidratação, porque o ácido específico para hidratação seriam os tipo skin boosters, né? Então, não é exatamente a mesma densidade. Então, você precisa considerar e saber o plano certinho que você vai aplicar, porque ele não é específico para hidratação somente. Ele é um ácido, sim, preenchedor, com menos densidade, mas ele é preenchedor, tá? Precisa cuidar em relação a isso. Ele vai ter a mesma capacidade então, em de relação ao juntar produto, água. gente, basicamente seriam, né, essas questões que a gente achou bem importante compartilhar com vocês. Em relação ao paciente também, né? David, tu quer comentar com a gente, então, sobre os cuidados que a gente deve ter com o paciente? Paciente, primeiro de tudo, a gente tem que... Primeiro de tudo, no paciente, a gente tem que fazer uma anamnese detalhada para a gente entender o nosso paciente, saber que medicamento que ele usa, quais os procedimentos que ele já fez, se ele teve alguma resposta alérgica, né? Se ele está fazendo algum tratamento específico para a pele, algum tratamento para a saúde geral, porque tudo isso daí vai influenciar no resultado do tratamento. Vamos dar um exemplo. Uma aluna mandou uma mensagem dizendo que fez um preenchimento labial e teve muito hematoma, que ela fez com agulha, e depois na anamnese, analisando essa anamnese, ela viu que a paciente usava um medicamento vasodilatador, né? Então, se o paciente tem uso contínuo de medicação para promover vasodilatação, qualquer vaso que tu romper vai ter um extravasamento maior de sangue e vai causar esse hematoma maior. O principal de tudo é a gente explicar tudo o que pode acontecer para o paciente antes. Porque tudo que é explicado não vai ser surpresa depois se acontecer. Então, a gente vai fazer um procedimento e diga, tem a chance de acontecer o edema, tem a chance de acontecer o hematoma, pode dar uma coceirinha, pode arder um pouco. Então, tudo que ele souber que vai acontecer, não vai ser surpresa depois. Então, a gente sempre tem que explicar para o paciente. Isso daí é uma dica bem bacana de dar. Também em relação a pacientes que têm episódios frequentes de herpes, né? É um vírus que ele vai estar adormecido. Então, qualquer agressão que a gente fizer, qualquer procedimento que a gente fizer, que pode pegar e como se fosse acordar esse vírus, principalmente na hora do preenchimento labial. Quem tem herpes, faz preenchimento labial, provavelmente vai ter esse episódio de herpes após o preenchimento. E pode pensar que foi ou culpa do preenchimento, alguma reação do ácido hialurônico com o organismo, né? Então, a gente tem que explicar isso daí também. E, às vezes, fazer uma profilaxia com antiviral antes, se o paciente já tem. Por isso que a gente tem que saber tudo que o paciente... em relação a doenças, em relação à medicação, em relação aos hábitos, tudo certinho. Também, principalmente, fotos, né? Antes da gente fazer o procedimento, fazer as fotos. Fazer fotos padronizadas, com a iluminação padronizada e o fundo sempre da mesma cor. Paciente em repouso, paciente sorrindo, de frente, de lado, dos dois lados. Porque, às vezes, após o procedimento, o paciente começa também a notar coisas que ele já tinha, só que ele acha que foi o procedimento que fez e ele não está gostando. Então, a gente tendo a foto para comprovar, a gente vai mostrar para o paciente que não foi o procedimento que aconteceu isso daí. Então, isso também é uma intercorrência, né? O paciente dizer que apareceu uma marquinha ou apareceu uma volumização que não tinha, e antes ele já tinha, só que ele não notava.
Então, a gente tem que ter essas fotos para a gente acompanhar sempre o paciente. Em relação também à acne, né? O paciente que limpar sempre bem a pele, o paciente com acne, a gente vai fazer vamos dizer, uma rinomodelação, né? O paciente cheio de espinhazinha e cravo, fincou ali, se está com acne, a gente vai, a acne, ela vai causar um biofilme, né? A gente vai ter uma contaminação pelo biofilme da acne. Então, a gente tem que cuidar toda essa questão aí também. Então, os medicamentos, como o Dave estava falando, né, é muito importante que a gente tenha uma anamnese específica. Eu vejo que muitos colegas dentistas têm aquela anamnese que já faziam para odontologia e não colocam algumas perguntas específicas para a área da harmonização facial. Então, eu sugiro que sim, vocês tenham uma anamnese específica, onde vocês vão colocar, inclusive, essas perguntas. Tem frequentemente a questão de herpes, né? Acne ativa. Naquele momento ele pode não estar, mas geralmente ele tem. Então, várias questões importantes vocês precisam perguntar, registrar isso e o paciente assinar. Isso é muito importante, porque depois o paciente vai dizer, mas eu tinha te avisado, mas eu te falei isso na consulta. Ou o paciente avalia alguma coisa na face dele, que ele já tinha aquela questão antes, alguma simetria, ou no sorrir, o lábio erguia mais um lado do que o outro. E aí o paciente pode dizer para você que foi uma intercorrência, que você causou aquilo nele. E na verdade não foi. Isso aconteceu. Ele já tinha, né, aquela simetria, ele já tinha aquela questão, mas você não fotografou, você não filmou. Inclusive, o vídeo é interessante. Quando tiver alguma simetria, principalmente ao movimentar o nariz, a boca, enfim, a sobrancelha, é legal o vídeo. Porque daí você consegue mostrar para o paciente que isso já acontecia antes também, né? Então, nunca esquecer da anamnese, do termo de consentimento, da carta informativa, onde vai todas as questões. Eu sempre digo assim... eu tenho um hábito lá na clínica, né? Além de a gente informar cada uma dessas questões, a gente pede para o paciente assinar do ladinho de cada um dos itens. Então, por exemplo, tá ali, não pode tomar sol por X horas. Além de eu falar para o paciente, além da minha funcionária estar treinada para falar, do ladinho, a gente pede para o paciente rubricar. Rubrica que não pode tomar sol por X horas. Rubrica que não pode fazer exercício físico por tantos dias. Rubrica que pode ter hematoma, que pode ter edema. Tudo isso eu peço para o paciente rubricar do ladinho. Então, ele não pode dizer, a Natália me entregou aquela folha enorme lá, cheia de coisa, eu nem li. Eu nem tomei cuidado em relação a isso. Então, a gente pede para eles rubricarem do lado, porque é uma segurança para o paciente. Você tem que mostrar que isso não é só uma frescura, não é mais uma coisa que a sua funcionária tem que fazer. Isso é algo para a sua segurança e do seu paciente, para mostrar o quanto você está preocupado com ele, que ele tenha resultados satisfatórios e que nada do que ele vai fazer depois vai interferir no resultado, né? Diminuir o resultado ou algo assim. Então, bem importante passar, como o Dave falou, todas as informações. O combinado não sai caro, né? E pedir também, né, Dave? A gente pede para o paciente mandar, dependendo do procedimento, diariamente fotos para gente, rinomodelação e tudo mais. Todos os dias eles mandarem para que a gente possa acompanhar. Então, não basta só fazer o procedimento, deu tudo certo. Graças a Deus, o paciente foi embora, agora azar, né? Seja o que Deus quiser. Não, eu preciso acompanhar esse meu paciente que eu fiz um preenchimento. Então, uma das questões que eu acho muito importantes em relação ao paciente, ao profissional, é viagem próxima. Essa época agora de férias, que todo mundo viaja, né? Que já passou agora Natal, Ano Novo, enfim. Mas as pessoas tiram férias, às vezes eu já tive colega que entrou em contato comigo me pedindo ajuda, que me disse assim, era um sábado, e a pessoa me ligou e falou assim, Natália, eu tô aqui com uma situação de uma paciente que eu fiz um preenchimento labial, era o primeiro preenchimento labial que ela fazia. Ela fez 2 ml de preenchimento labial na paciente dela, sendo que era a primeira vez que ela fazia preenchimento, fora um curso, né? Ela fez 2 ml e a paciente estava super inchada, ela me mandou a foto e ela queria saber o que fazer. Eu disse, olha, se tu colocou demais, se tá em excesso, tu vai precisar aplicar a hialuronidase. Ela não tinha hialuronidase no consultório dela, nunca tinha comprado. Então, ela já tinha falhado nisso. Fazer 2 ml, sendo que era a primeira vez que ela estava fazendo. E o pior, eu disse para ela, bom, então tu pede para alguém emprestado e tudo mais. Era sábado. Daí ela disse, eu consigo só para segunda-feira, mas a minha paciente viaja amanhã. No domingo, a paciente dela estava indo viajar para os Estados Unidos.
Pensa, gente, sabe? Uma soma de questões erradas que a gente vai pulando regras, pulando protocolos, e aí que os problemas acontecem. Então, assim, se você tem uma viagem programada, se o seu paciente tem uma viagem programada e você não tem tanta experiência, você precisa mais acompanhamento, eu sugiro que não faça. Eu mesma já disse várias vezes para pacientes, era a véspera de uma viagem minha, eu falei, não vou fazer. Eu vou fazer o que é possível a gente fazer, porque eu vou viajar e eu preciso te acompanhar. Eu não vou conseguir te acompanhar à distância, né? A não ser que você tenha, isso eu também já fiz algumas vezes, deixei alguém na minha clínica responsável pelo acompanhamento. Eu ia conversando com o paciente pelo WhatsApp e alguém poderia, sim, fazer um retoque, poderia fazer uma aplicação de hialuronidase, se fosse o caso, naquele meu paciente. Aí eu posso viajar tranquila, aí eu posso fazer o procedimento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, para não correr esses riscos, né? Sim, doutor Ziad e doutora Carla perguntaram Tá, sobre o sejam as PMMA. mesmas. Isso aí que eu ia falar. Legal. Perguntaram sobre o PMMA, tá? Não tem contraindicação de tu aplicar o ácido hialurônico se tu souber aonde está localizado o PMMA e você utilizar cânula. Você não pode utilizar agulha e perfurar a cápsula que está o PMMA. Por quê? O PMMA, eles são partículas de polimetilmetacrilato, né? Que elas estão juntos com um gel aquoso. Tu vai injetar, após um tempo esse gel vai reabsorver, vai ficar só as partículas de polimetilmetacrilato. Elas vão ser envoltas por uma cápsula de tecido conjuntivo. Isso daí, se na hora do preenchimento você perfurar essa cápsula, daí o organismo vai reconhecer como um corpo estranho, porque este PMMA, esse implante, ele já faz parte do teu corpo, do corpo do paciente. Então ele não pode ser invadido, vamos dizer assim. Então, se for realizado o preenchimento ou o bioestimulador com cânula, sem lesar a cápsula que está o PMA, não tem problema nenhum. Então, se você já tiver experiência e conseguir identificar onde está o PMMA e conseguir fazer essa retroinjeção, essa deposição do ácido hialurônico, não tem problema nenhum, tá? Essa é uma dúvida. Outra... Da seringa. Teve uma pessoa que mandou assim, se poderia pegar o ácido hialurônico e passar de uma seringa para outra, né? Existem aquelas seringas de... acrílico, cristal. Não, cristal, isso. Existe aquelas seringas de cristal e que existe a torneirinha também, né? Então você encaixa a torneirinha. Eu vou gravar um stories para vocês assim que eu voltar lá para a clínica, eu vou gravar um sobre isso, tá previsto. Então a gente encaixa, ele tem 3 saídas, na verdade. Uma você encaixa na seringa onde está o ácido hialurônico, uma você fecha e a outra por onde vai sair. Então você pressiona e encaixa a seringa de cristal e vai passar então o ácido sem contaminação. Essa seringa ela vem estéril, tá? Então sim, você pode fazer, por exemplo, dividir entre pacientes que vão usar no mesmo dia, tá? Não é preconizado guardar, mesmo que você faça isso, tá? Mesmo que você passe de uma seringa para outra e guarde, por exemplo, eu posso guardar na seringa de cristal, ela é estéril, Natália. Não é preconizado, o ácido não foi feito para isso, assim como a toxina que a gente falou na semana passada. O próprio fabricante da toxina diz que por 72 horas, do Botox pelo menos, 72 horas eu posso sim guardar, se eu armazenar no local adequado e seguir a risca todos os cuidados, eu poderia guardar por até 72 horas. O ácido não. Os fornecedores, os fabricantes dizem para descartar. Então eu poderia, no mesmo dia, dividir, né? Por mais pacientes, digamos, mas eu precisaria realmente descartar no mesmo dia já esse ácido que eu não usei, tá? Então, eu acho interessante fazer isso, como a colega falou, alguma outra colega falou, perguntando do lábio, já planejar, se você já imagina que você não vai usar todo o ácido, mas você propor para o paciente utilizar em alguma outra região da face, porque provavelmente vai ser pouquinho, né? E você não desperdiça o ácido e também não tem problema de contaminação depois, certo? Eu não escutei muito o que tu falou nas outras que estava cortado o áudio, né? Mas uma coisa bem bacana é falar assim que as intercorrências, eu gosto de falar sempre no nosso curso, eu sempre falo isso, né? Que as intercorrências, elas começam a acontecer geralmente quando a gente já está seguro, que a gente acha que já sabe tudo. Que a gente está seguro e a gente às vezes pula etapas, pula os protocolos, né? A gente às vezes, eu vou fazer um lábio, não faz o desenho, não faz o planejamento, já pega a anestesia e já vai retroinjetando e sem planejar.
Então, quando a gente está muito seguro, que às vezes que acontece essas intercorrências. A gente tem que encarar todos os procedimentos como se fosse o primeiro procedimento, o procedimento mais importante de todos. Assim a gente vai dar devida importância e vai estar sempre prevenindo essas intercorrências, né? Que a melhor maneira de prevenir é a gente ter esse cuidado, né? Essa preocupação e que cada caso é um caso, cada pessoa é individual. A gente tem, por mais que a gente saiba a anatomia, que a gente saiba onde cruza tal artéria, a gente tem variações anatômicas de paciente para paciente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? É muito importante isso. Principalmente quando a gente vai fazer rinomodelação, uma coisa que sempre me perguntam. Aconteceu de um caso, uma aluna perguntou, professor, eu não tenho o ácido aquele que o senhor ensinou em tal, no curso para mim fazer a rinomodelação. E a cânula que eu tenho não é a 22G que eu preconizo, né? Então eu falei, eu posso fazer com tal ácido e tal cânula? Eu falei, não, o ideal, como é a tua primeira rinomodelação, tu já não começar a pular etapas, né? Espera, explica para o teu paciente que está esperando chegar o material. Depois que tu tiver com todo o teu arsenal de material, tudo certinho, tudo como é preconizado, daí tu vai fazer com toda a segurança, né? Então, a gente não tentar adaptar materiais, adaptar agulha, adaptar cânula. Se tem aquele que é preconizado para tal técnica, a gente usar o que é preconizado para a gente, pelo menos, como diz, deitar no travesseiro tranquilo, que a gente fez tudo certo, né? Mas intercorrências acontecem, né? Só que a gente tem que saber resolver e a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter calma para a gente expor para o paciente o que aconteceu, né? Tipo, eu estou com hematoma, estou com dor. Calma, vem no consultório, você vai explicar, você vai mostrar para o seu paciente que você tem conhecimento e tem domínio do que você fez. Você domina aquela técnica. Então, agora, se ele vê um profissional desesperado, um profissional que não sabe o que vai fazer, daí ele vai ficar mais inseguro, vai querer ainda. procurar Então, outro. procurar outro. A primeira e aí, coisa, geralmente, ele procura um médico. Um médico. A primeira coisa é procurar um médico, né? Então, nós, cirurgiões dentistas, nós temos capacidade 100% de ter segurança, confiança no nosso trabalho e saber indicar. A gente tem que saber tratar o paciente, né? A gente tem que saber tratar. Se aconteceu intercorrência, tranquilo. A gente vai pegar e vai tratar, vai resolver da melhor maneira possível, porque a gente tem os protocolos para isso, né? Então, a gente estava falando, né, gente, em relação à prevenção, né? Nós falamos para quem entrou depois, até conseguir acompanhar, né? Nós falamos primeiro sobre as questões que a gente precisa tomar cuidado em relação ao produto, né? Escolher bem o produto, saber o produto mais adequado para cada região e todos os cuidados com agulha, com contaminação, data de validade, etc. Depois, a gente falou em relação ao paciente, tudo que a gente precisa informar o paciente, que a gente precisa saber também, a gente tem que ser informado em relação à rotina do paciente, os medicamentos que ele usa, a rotina do que ele vai fazer, né? Ele vai se expor ao sol, é uma pessoa que trabalha, é uma cozinheira, por exemplo, ela trabalha no forno, e ela vai naquele mesmo dia continuar trabalhando lá, se expondo né, a face numa região com calor, que a gente sabe que não é indicado. Então, a gente precisa, sim, conhecer muito do nosso paciente. E também em relação à higienização, à pele, a preparar a pele do nosso paciente para o procedimento. Todo o preparo que a gente precisa fazer, né? Então, assim, aquele meu paciente que tem alergia a tudo que é coisa, eu preciso identificar o que é que está acontecendo nesse paciente. Às vezes é uma questão imunológica dele, e eu vou pegar e vou encher ele de punções na face. Talvez ele já tinha algo antes, e aí ele vai imaginar que o problema alérgico que aconteceu com ele foi por conta das punções que você fez, do procedimento que você fez. Ou consultar o paciente também a alergia a anestésico tópico, por exemplo. Isso já vi acontecer muitas vezes. O paciente vem e faz botox, ou vem e faz preenchedor, vem e faz qualquer procedimento e tem algum processo alérgico. A toxina, por exemplo, que é raro, né? E aí você vai identificar que não era da toxina. Na verdade, aquilo ali era do anestésico tópico. Então, é importante saber. Às vezes, o paciente já fez para fazer aqueles que dá cor no lábio, que faz nas micropigmentadoras de sobrancelha, elas fazem também a cor no lábio. Então, às vezes já testou algum tipo de anestésico tópico, ou para fazer sobrancelha mesmo, qualquer procedimento ou outro, e já teve uma alergia. Isso é importante. Essa é uma pergunta que você pode ter na sua anamnese. Já desenvolveu algum tipo de alergia a algum anestésico tópico? Isso também
é importante. É mais uma alergia que o paciente não precisa passar, né? Então, assim, acne ativa, de jeito nenhum, meu paciente com acne ativa, vou fazer um procedimento na face dele, né? Principalmente na região onde está a acne, está contaminado. Paciente com algum tipo de outra infecção também não é legal, né? Eu costumo pedir para os pacientes e ensinar isso para os alunos que já peçam para os seus pacientes virem, as mulheres principalmente, sem maquiagem, se for possível, né? Se ela vem de manhã, por exemplo, direto para o seu consultório, ela não precisa vir maquiada. Já vem sem maquiagem, é menos trabalho que você vai ter, né? E menos riscos também. Se não, você precisa seguir o protocolo de higienização da face. Você vai demaquilar, remover completamente aquela maquiagem, vai pedir para o paciente ou ele mesmo ir lá no banheiro lavar pelo menos 2 vezes o rosto inteiro com um sabonete antisséptico, ou você mesmo vai fazer isso no seu paciente ou a sua assistente, enfim, vai higienizar. Depois você vai limpar toda a face com clorexidina ou álcool 70 e vai finalizar ou com água mineral ou com soro fisiológico. A última coisa que foi passada no rosto do paciente não pode ser clorexidina nem álcool 70. A gente sempre finaliza porque eu não quero permear nem álcool, nem clorexidina na face do paciente. Lembrando que a clorexidina é altamente alergênica também, né? Muitas pessoas têm problemas e também não sabem do que é, acham que é do ácido hialurônico e é da clorexidina. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Eu gosto muito de trabalhar com ela, mas eu tenho bastante cuidado em relação a isso. Então fazer uma asepsia à risca, né? E como o David falou antes, um dos maiores índices de intercorrências é pela presença de biofilme, né? Tá contaminada a face do paciente. Eu vejo que algumas pessoas vão fazer, eu vou fazer preenchimento aqui na região do malar, supraperiosteal, eu vou entrar 90 graus, então eles higienizam só o trajeto aqui do malar, remove a maquiagem e limpa ali. Não, gente. Vai fazer, não precisa tirar o cílio, mas o resto da face do paciente a gente vai higienizar. Vai limpar e vai fazer todo esse processo. Você tem que colocar, como o David acabou de falar, como se fosse o primeiro procedimento. Sabe quando a gente está no começo da faculdade, que a gente segue à risca todas as EPIs? É a mesma coisa. Os mesmos cuidados a gente tem que ter se nós quisermos evitar complicações, efeitos pós-operatórios e principalmente as intercorrências, né? A gente tem que realmente ter muito cuidado em relação a isso. A Dayana, muito obrigada, Dayana. Que bom que você acompanha já o canal. Nós temos vários vídeos lá no canal. Quem ainda não acompanha, a gente tem o link aqui na bio para se inscrever no canal do YouTube. Tem vários vídeos lá. Muito obrigada. E aqui tem algumas perguntas. Andressa. Pacientes com histórico de herpes labial, quando for fazer o preenchimento, apenas a profilaxia resolve? Sim. Eu tenho um protocolo que eu gosto de usar sempre. Pacientes que têm herpes recorrente, principalmente em preenchimento labial, aciclovir 400 miligramas, um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias antes do procedimento. Isso daí é uma profilaxia que tu vai fazer o procedimento seguro, tranquilo, sem tu ter essa intercorrência da herpes. Porque é muito comum, né? Muito comum mesmo acontecer crise. Às vezes o paciente não tinha tido há muitos anos e aí ele vai desenvolver a crise de novo logo depois que você fez o preenchimento. E aí também perde parte do preenchedor, né? Que também não é legal. E em relação a lábio, só fazendo um complemento antes de responder mais outra pergunta, eu gosto de pedir também para os pacientes, além desse protocolo do Dave, que eu faço a mesma coisa, quando o paciente relata lá na anamnese sobre já ter tido herpes e tudo mais, eu peço para o paciente, pelo menos 24 horas antes de fazer o procedimento, não passar batom. Às vezes a pessoa fala, eu vou lá fazer o lábio, aí passa batom. Né? Eu vou passar o batom. Não. Pede pelo menos 24 horas, porque tem muitos batons que tem alumínio, que tem vários metais pesados, inclusive, que fazem mal, a gente nem deveria usar, mas enfim, para a questão de contaminação é difícil. Às vezes, mesmo a gente seguindo todo o protocolo de higienização, a gente não consegue remover completamente. Então, o ideal é a pessoa nem maquiar, né? No mínimo 24 horas antes, não maquiar. Outra dica ainda em relação ao lábio é que a gente, dentista, tem o hábito de anestesiar o paciente e anestesiar intraoral, né? Então, vai fazer a anestesia intraoral, minha sugestão. Fez a higienização do paciente, faz a anestesia intraoral, põe uma luva de procedimento comum, faz a anestesia intraoral, pede para o paciente fazer um bochecho com clorexidina, como se a gente vai fazer um implante, se a gente vai extrair um siso, a gente pede para o paciente bochechar, né? Quando a gente vai fazer o lábio, a gente não pensa nisso. Então, eu vou estar durante todo o procedimento mexendo na parte interna da boca do paciente, que tem saliva, que está contaminado. Então, vamos diminuir
essa quantidade de bactérias, né? Então, eu peço para o meu paciente fazer um bochecho com clorexidina previamente, faço anestesia e depois, quando eu vou fazer o preenchimento mesmo, na parte externa, aí eu troco de luva, coloco uma luva estéril de preferência e vou fazer então o procedimento na parte externa. Se for desenhar, a gente já falou isso na outra live, pega uma caneta específica para isso, uma caneta estéril, que não tem... Eu vejo muito hoje as pessoas usando aquelas canetas, ficam lindos os lábios, não vou negar, as fotos ficam lindas, com todos os tipos de canetas coloridas, fluorescentes, maravilhosas. Só que também são altamente contaminadas. Aquilo não foi feito para usar na pele. E muito menos permear, né? Então, eu preciso usar, se eu quiser usar, o ideal é que pelo menos eu usasse algo, não é estéreo, mas pelo menos algo que você nunca usou, é nova, e você é feito especificamente para a pele, né? Ou então, não é especificamente para a pele, é um lápis, eu tenho o hábito de usar lápis na talha de olho, pelo menos que seja novo, né, gente? Compra, passa um álcool e usa aquele ali. Mas o ideal seria realmente usar uma caneta estéril que você vai usar e depois você descarta, né? Custa 10, 15 reais. Se você cobrar 10, 15 reais a mais do seu preenchimento labial do seu paciente, ele não vai se negar a pagar e você não corre também maiores riscos, né? Então, o máximo de cuidados com a contaminação fazem toda a diferença. Tá. Tem uma pergunta da Cintia aqui. Já tive pacientes com hipotiroidismo que apresentaram edema após 30 dias do preenchimento. Agora tenho... Ui, subiu. Muito cuidado com essa parte hormonal. Sim, também. Assim, essa questão... A questão ali esse edema tardio, às vezes a 30 dias do preenchimento, pode ser tanto edema quanto também o processo de volumização do ácido hialurônico pela retenção de líquido, né? Porque o ácido hialurônico ele é hidrofílico, ele vai hidratar com o passar do tempo. Então a gente tem que também às vezes identificar a questão do edema intercorrência e volumização por deposição do ácido hialurônico, né? Mas é bem bacana também, se tu notou que cada vez que esse paciente faz o preenchimento, ele tem esse edema tardio, daí sim pode ser essa relação com o hormônio com o hipotireoidismo. Mas também a gente tem que avaliar esse edema tardio, às vezes é a volumização por excesso de material também, né? Não estou dizendo esse caso, mas pode acontecer da gente... o edema tardio muitas vezes é volumização pela retenção de líquido. Essa é a tua parte home care, né, Tiago? Eu respondi aqui sobre a caneta. Tem várias pessoas perguntando sobre a caneta. Não sei de cabeça agora, mas se você colocar, se você pesquisar, consegue comprar no Mercado Livre, consegue comprar na Amazon, tá? Caneta para cirurgia plástica. A mesma caneta que se usa na cirurgia plástica, ela tem uma ponta fininha e uma ponta mais grossinha. Eu tô fora do meu consultório agora, mas assim que eu retornar, eu tiro foto e mando para vocês com o nome bem certinho da caneta, tá? Então, gente, dando continuidade aqui, alguém perguntou em relação ao home care, né? Sim, na verdade, em relação a ácido hialurônico, é mais a parte de lábio, né? Porque o restante da face que você vai fazer o preenchimento, você tem que ter os cuidados. Eu tenho o hábito de sempre passar uma pomadinha antibiótica sobre os pontos que eu fiz punção. Então, independente se foi toxina que eu fiz, o que foi o procedimento que eu fiz com punção, eu faço essa aplicação por contaminação. O home care, ele vai ser de acordo com o que é a necessidade daquele meu paciente, né? Mas dependendo do procedimento que a gente fez, vai ser um home care adequado. Tipo, o microagulhamento, ele vai ter um home care específico para isso. Mas em relação a preenchedores, nós não teríamos maiores problemas em relação ao paciente seguir usando o seu próprio home care, que ele já usa frequentemente. Não teria maiores contraindicações, né? Só a questão dos pontos mesmo onde a gente aplicou e os cuidados que a gente já passa de evitar se expor ao sol, de evitar exercício físico, principalmente dependendo da quantidade de ácido hialurônico que a gente utilizar, né? Uma dúvida uma dúvida bem frequente, que a gente também é em relação à agulha ou cânula. Sempre perguntam isso, né? Em relação se vai usar agulha ou vai usar cânula, né? Se eu vou ter mais intercorrências com agulha, se eu usar cânula, eu vou evitar as intercorrências. Então, cada material vai ter a sua indicação e o local de aplicação, né?
Agora, a gente usando cânula a nível justaperostal ou supraperostal, né? A gente trabalha de forma tranquila, né? Aplicou, tocou no periósteo, dá, retroinjeta um pouquinho, ou aspira, espera um pouquinho e deposita o bolus. A gente vai trabalhar com toda a segurança, sem ter problema de intercorrência. Agora, lábio, a gente tem que ter mais cuidado na hora de usar agulha, né? Tem muita gente que gosta de cânula para evitar alguma intercorrência. Se tu já domina a técnica com cânula, ou se tu domina a técnica com agulha, você vai usar o material que você mais dominar, né? Eu acho que a técnica que a gente domina é a melhor técnica, não tem uma melhor que a outra. Mas se tu tem segurança em trabalhar com agulha, trabalha com agulha, mas tem regiões específicas. Então a gente tem que saber onde está cada acidente anatômico, onde está cada artéria importante, né? A gente vai ver se esse edema ele é venoso, ele não é, vai aspirar tudo certinho. Então tu vai ter que ter, aos poucos vai pegando mais intimidade com o material e vai se adaptando, né? Qual que tu vai usar mais. Se é preenchimento. A agulha, né? Se a gente for pensar em questão de segurança, sim, a agulha, se for trabalhada supraperiostal, ela é mais segura do que se a gente for trabalhar com a agulha em derme, né? A cânula em derme tem riscos menores do que a agulha, se eu for trabalhar entre cânula e agulha. Só que depende muito da cânula, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar, por exemplo, com a cânula 27G. Então, é uma cânula que é super fina, né? Então, dependendo da espessura da cânula, ela não é muito diferente do risco de se trabalhar com uma agulha. Então, a cânula, para ela ter menos riscos, é uma cânula a partir da 22G, né? Que seria uma cânula mais grossa. Então, dependendo da região, é mais complicado de trabalhar com essa cânula. Mas essa, sim, nos traria mais segurança. Mas é bem como o Dave falou, depende muito de como cada profissional treinou, se adaptou e como ele já está acostumado a fazer. Se eu tenho segurança em trabalhar com agulha, eu, por exemplo, gosto mais de trabalhar com agulha, principalmente em lábio. Eu acho que eu consigo fazer mais os detalhes. Mas eu tenho que saber o ângulo que eu vou entrar, né? Os pontos que eu vou trabalhar para eu diminuir os índices de causar alguma intercorrência para o meu paciente. E deixar tudo muito claro do que eu já sei que vai acontecer. Que vai inchar, que vai ficar roxo. Isso tudo meu paciente já sai sabendo de tudo isso. Inclusive, eles saem apavorados. Aí, se acontecer menos do que isso, tá tudo bem. O que não dá é para você dizer para o paciente que ele pode sair da sessão de preenchimento labial e ir para uma festa, né? Aí o paciente vai ter problemas. Então, e você vai ter mais problemas ainda, porque vai ficar ouvindo reclamação com toda a razão, porque o paciente precisa realmente ser informado, né? Preenchimento de mento pode ser feito com agulha? Sim, eu faço todos os preenchimentos de mento, eu faço com agulha a nível supraperostal, né? A gente faz bolos, eu faço de 2 a 4 bolos com agulha a nível supraperostal. Só tem que identificar bem o forame mentoniano para te não cruzar por ele, né? Marcou bem certinho ali, faz na região bem do queixinho. Tocou no osso, aspira e coloca o bolos. Aqui a Cíntia perguntou sobre hematomas em olheiras. Eu acho que ela quis perguntar em relação à agulha e cânula. Realmente, para a gente fazer a região de olheiras, é uma região hipervascularizada. Então, se eu for trabalhar com agulhas, se eu vou colocar fios, se eu vou fazer microbotox, se eu vou fazer preenchimento com agulha, se eu vou fazer skin booster, se eu vou fazer IPRF, sim, tem um risco maior de dar hematomas. E dependendo do tipo de paciente, né? Como que é a pele do paciente, qual é o tipo de pele que esse paciente tem, se é uma pele mais clarinha, que já tem essa predisposição maior de dar hematomas, qualquer coisa fica vermelhinho, qualquer coisa fica com hematoma, então a gente já conversa isso com o paciente antes. Mas sim, a cânula com certeza vai ter um risco bem menor de hematomas nessa região. Então a gente pode entrar, a gente pega a cânula, a gente mede, né? Qual é o trajeto que eu quero trabalhar, se é só a calha lacrimal, ou se eu vou preencher toda essa região aqui. E aí eu meço com a minha cânula, até para escolher o tamanho da cânula, se eu trabalhar com uma tão longa, se o trajeto é curto, fica mais difícil de trabalhar. Então eu decido qual a cânula que eu vou usar, faço um pertuito e na maior parte das vezes eu faço um pertuito só. Então o risco de hematoma acaba acontecendo maior no pontinho onde a gente fez o pertuito. Eu posso entrar com ela assim, e com o mesmo pertuito eu posso entrar para o outro ladinho, né, e fazer todo o preenchimento. Então eu vou manusear menos esses tecidos
e o meu risco de hematoma com certeza vai ser menor com a cânula, né? Preenchimento de mento a gente já respondeu. E assim, gente, uma coisa bem importante. O que a gente precisa ter no consultório? Porque agora a gente falou, na maior parte das vezes, do que a gente falou hoje foi prevenção, que eu acho que é o mais importante. No momento em que eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o protocolo que eu tenho que seguir e eu seguir a risca, né, vai diminuir muito o índice de intercorrências. Então, a gente seguir todos esses cuidados seria muito importante. Mas agora aconteceu, Natália. Aconteceu uma intercorrência. A gente está falando de intercorrência, não de efeito pós-procedimento, que a gente já sabe que vai acontecer, que é um hematoma, que é um inchaço, etc. Né? Então, o que a gente precisa ter, professor Dave, no consultório para caso aconteça alguma intercorrência? Primeiro de tudo, não podemos fazer preenchimento com ácido hialurônico sem ter hialuronidase no consultório. Por favor. Tá? Sem Compra antes hialuronidase, de comprar não o ácido. faça. Compra o ácido e compra a hialuronidase junto. Tá? Também é importante a gente ter os gelox, né, os gelos, alguma coisa para fazer compressa morna também, né? E corticoide, é bom a gente ter um compromisso de corticoide. Quem tem um aparelho Pomadinha de de laser Reparil. é bom também, que ajuda muito. Laser, importantíssimo. Mas eu acho que o mais importante de tudo é hialuronidase e o gelo. E a compressa quente. Esses três aí. Perguntaram que tem alguns protocolos, assim, que tem que ter nitroglicerina. A nitroglicerina, a gente não utiliza antes da dissolução do ácido hialurônico, né? Porque a nitroglicerina ela vai aumentar a vasodilatação e a gente corre risco de embolização desse ácido hialurônico, ele entrar na artéria e dar um êmbolo. Então, antes de dissolver todo o ácido hialurônico com hialuronidase, não utilizar a pomada de nitroglicerina, tá? Uma perguntinha ali, eu acho que a da Cíntia sobre o hematoma, de repente ela perguntou alguma coisa para prevenir o hematoma. Que é bacana também desse hematoma na olheira. Se o paciente já tem predisposição a ter hematoma, e todo mundo pode ter hematoma, porque é uma região muito vascularizada, já uns dias antes da arnica sublingual, ou passar óleo de arnica, né, após isso daí, para ir prevenindo a questão do hematoma nessa região de olheira, né. Outra perguntaram aqui. Sobre a compressa fria ou quente, né? Isso que o Dave falou agora, justamente. Eu tô fazendo o procedimento e subiu um hematoma venoso, né? Eu posso usar o gelo, né? Para diminuir. Se o meu paciente, eu tô fazendo um preenchimento, seja de qual for a região, e eu tiver isquemia, começa a ficar esbranquiçadinha a região, eu vou fazer compressa quente, porque eu quero aumentar a vascularização naquela região e fazer o sangue passar, porque eu estou comprimindo o vaso. Então, eu quero descomprimir o vaso. Quando eu quero diminuir a vasodilatação que aconteceu, né, porque eu gerei um hematoma em alguma região, aí é que eu vou usar o gelo. É só a gente pensar o que o gelo vai fazer com o vaso, o que a compressa quente vai fazer com o vaso. O que é o nosso objetivo em usar um ou outro. Não sei se eu respondi a pergunta. E a questão do gelo também, quando a gente está fazendo o procedimento e, pum, surge o hematoma venoso, vamos dizer um preenchimento de têmpora, que está preenchendo a têmpora, daqui a pouco, puf, a história começa a subir, né? Vai pegar o gelo e vai comprimir, não é só colocar, comprime mesmo, né? É diferente do gelo para o lábio. Gelo para o lábio a gente não vai comprimir, a gente vai só colocar a compressa fria. Colocar a compressa gelada no lado também para preenchimento aqui. Mas quando é hematoma venoso, a gente comprime com força o gelo para a gente não deixar esse hematoma aí aumentar. O edema, não é hematoma, né? Surgiu o edema, tu aperta ele. Aperta com gelo. Os riscos maiores na região frontal. Os riscos maiores na região frontal da glabela, cegueira, necrose. Só Esses isso. são os riscos. Só isso aí. Né? Melhor não, melhor né? não preencher. A gente não preenche no travesseiro. Tá? A única coisa que pode acontecer é o paciente ficar cego e começar a cair, apodrecer a pele aqui e cai. Tá? Nessa Gente, região é melhor a gente não preenche. inventar moda, tem tanta alternativa para tratar, que essa região dá para fazer com fios, screw,
fica bem legal, né? Tratar, melhorar a qualidade da pele. Então, eu Subsídio. acho que a gente pula, né? Hoje em dia, quando a gente não tinha outras alternativas, tudo bem, mas eu acho que hoje a gente tem que ter cuidados realmente e fazer, escolher, como eu sempre falo para os alunos, né? Aquela estantezinha que a gente tem lá no consultório com tudo que a gente oferece, a gente ter alternativas para cada região. Ou então, Natália, eu ainda não trabalho com esse tipo de procedimento, então não faz aquela região, né? Quando eu não trabalhava com outras opções, eu não fazia. Eu tratava o restante da face do meu paciente e ali eu ia melhorando a qualidade da derme, fazendo botox e pronto. Mas não buscar fazer procedimentos que coloquem em risco o nosso paciente, principalmente o nosso paciente, né? Não é só a gente deitar e dormir tranquilo porque não aconteceu nada comigo. Não, pensa naquele paciente. Você vai receber um processo, mas e o paciente? Que vai ficar o resto da vida dele com aquela marca, ou vai ficar cego, ou, né? Eu acho que a gente tem que pensar mais antes de sair fazendo aquilo que o Dave falou antes também. Acaba acontecendo mais intercorrências justamente com quem já está se sentindo seguro. Eu já domino, eu já sei, eu já tenho mão. E saem fazendo. E aí, com a mesma luva que está fazendo o procedimento, mexe não sei aonde, coça o cabelo, né? Não usa gorro, não usa máscara, não segue à risca os cuidados que a gente tem que seguir. E aí é que acontecem as intercorrências, né? Eu acho que a gente tem que ser mais responsável. Isso daí. Porque a gente tem que ter, antes de preencher, de fazer os preenchimentos nessas regiões, a gente tem que ter o conhecimento anatômico. A gente tem que saber a vascularização, aonde passam essas principais artérias, as artérias mais calibrosas. E a questão, assim, não é a gente romper. Se tu passou por ela, não tem problema. Não pode introduzir, só ficar um injetar... hematoma enorme, né? Tu não pode injetar ácido hialurônico dentro dela. Daí sim, pode ser uma intercorrência irreversível. Né? Mas agora, tu passou pela artéria, rasgou, não tem problema nenhum. Vai dar um hematoma, pode dar um edema, né? Mas nada que não tenha solução. Né? A questão e não só não colocar dentro, né? Mas se for uma região, por exemplo, o nariz ou a região da glabela, mesmo que você não coloque dentro dela, por não ter muito espaço, mesmo você colocando ao lado, você pode comprimir, né? Então, a gente tem que cuidar de qualquer maneira. Uma coisa que acontece muito... A arnica, a doutora Andréia perguntou sobre a arnica. Existe um medicamento, eu vou escrever aqui, tá? É Traumel. Eu vou escrever o nomezinho dele. Ele vem comprimidos que você pode prescrever para o paciente tomar 3 vezes ao dia, cápsulas sublinguais. Eu vou escrever o nomezinho dele aqui. O David quer passar também o protocolo, falar para a Ana está perguntando sobre antibiótico, qual o protocolo. Oi, Ana, tudo bom? Sim, antibiótico, eu gosto de usar cefalexina para a pele, tá? Cefalexina, 500 miligramas, 4 vezes ao dia, por 7 dias daí, tá? 7 a 14 dias, dependendo do grau de infecção. Cefalexina, 500 miligramas, tá anotando? De 6 em 6 horas, de 7 a 14 dias, dependendo do grau de infecção. Certo, o antibiótico, o antibiótico pode ser a ciprofloxacina, 500 miligramas, 2 vezes ao dia por 7 dias também. Certo, pessoal. Dave, tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de colocar? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A nossa aluna, a doutora Cíntia, lembra dela? Ela pegou e ela falou que a questão do hematoma, a dúvida dela é que era o hematoma que mais persistia, que é o da olheira. Então, uma alternativa também é a compressa morna, para pegar e desmanchar mais rápido esse hematoma aí na região. Laser, eu gosto de indicar bastante laser também. Eu peço para os pacientes voltarem, né? Eu faço o procedimento, eu sempre peço depois de 48 horas para o paciente voltar. E aí, nessa consulta que o paciente retorna, a gente já avalia todas essas questões. Se tem edema, você pode indicar algum creme, alguma massagem, alguma drenagem. Se tem hematoma, você pode indicar também alguma coisa. Então, o paciente já leva, né? Eu gosto de entregar um kitzinho assim para o paciente fazer, mas isso não são intercorrências, né, gente? Hematoma, edema, isso não é uma intercorrência. Isso é um efeito pós-procedimento que é bem natural de acontecer. E é importante deixar claro isso para o paciente, que não foi uma intercorrência, que foi um evento pós-operatório comum, né, de acontecer. Certo? A posologia... Antibiótico, rinomodelação, Dave. Vamos falar da rinomodelação e daí a gente encerra. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveite para enviar agora.
Eu vou só passar Sobre os a cuidados. posologia da ciprofloxacina é 500 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Alguém perguntou da rinomodelação ou é só para falar da rinomodelação? Então, assim, pessoal, a rinomodelação, tá? O nariz é uma estrutura nobre, uma estrutura muito vascularizada. A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a rinomodelação. A gente tem que eleger o ácido hialurônico específico para isso. A gente tem que entender e saber a reologia do material, saber a composição do ácido hialurônico, o grau de reticulação que tu está usando, aonde que tu está injetando, se está usando com agulha ou cânula, tem diferentes técnicas, né? Então, a região do dorso do nariz é uma região que a gente tem mais, como se fosse tranquilidade em injetar, depositar um ácido hialurônico. A região da ponta do nariz é uma região que tem a pele é mais aderida, bem aderida à cartilagem, então a gente não tem tanto espaço para depositar material, então é uma região que tem maior risco, né? Acontece muita questão de necrose por causa desses erros, ou a gente querer resolver coisas que a rinomodelação não resolve, né? Que todo procedimento tem suas limitações, e a rinomodelação não é plástica. A gente remodela o nariz, a gente consegue empinar um pouquinho a ponta do nariz e aumentar o tamanho, nivelando, depositando mais material. Então, a rinomodelação ela tem suas limitações. A gente não tem que querer fazer o resultado que a cirurgia plástica vai fazer. Que isso aí que acontece, às vezes, as intercorrências, né? Então, conhecer a fundo a anatomia, a vascularização da nasal antes de fazer o procedimento, eleger uma técnica que você domine e não querer dar o passo maior que a perna, vamos dizer assim, né? Então, assim, o paciente fez a rinomodelação. Eu uso como protocolo 7 dias o paciente me mandar uma foto todo dia. Se ele sentir alguma coisa estranha em relação a perda de sensibilidade na ponta do nariz, dor, a ponta do nariz frio, vem ao consultório, né? Nada de foto. Daí o paciente tem que vir ao consultório ou, se ele não puder vir, você vá até ele, né? Então, porque depois que você faz, você é responsável pelo tratamento do seu paciente. Então, se ele não pode vir, você vai dar um jeito de ir, né? Porque quando acontece necrose, a necrose não espera. Quando acontece a necrose, ela vai, de hora em hora, ela vai aumentando. De hora em hora, ela vai aumentando. Começa a ficar preto, o paciente começa a sentir dor pulsante no local e, aos poucos, começa a se espalhar. E daí vai comprometendo mais e mais e mais. Então, a gente tem uma proliferação artéria facial, que passa a artéria labial inferior, depois a artéria angular, que passa, então ela vai necrosando tudo, né? E muitas vezes também a ponta do nariz necrosa por obliteração no preenchimento labial, ou no sulco nasogeniano também, porque as artérias são todas interligadas. Por isso que eu digo, então, antes da gente fazer qualquer procedimento, tem que ter conhecimento profundo da vascularização da região a ser tratada. Então, rinomodelação é tranquilo de fazer. A gente tem competência 100% para fazer, a gente consegue fazer casos lindos com ácido hialurônico, mas a gente tem que ter limites, né? Toda técnica tem as suas limitações. Então, a gente tem que dizer para o paciente antes, ó, eu consigo fazer isso e isso no nariz. Ah, mas eu queria deixar ele mais fino. Não, daí já é outro procedimento. A rinomodelação nós não conseguimos, né? Então, a gente tem que, como se fosse, dosar a expectativa do paciente em relação ao resultado do procedimento para a gente evitar as intercorrências depois, né? É isso daí. Isso aí, gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai dar uma olhada nas perguntas depois. Vamos gravando alguns stories ao longo da semana. E queria lembrar vocês que na terça a gente tem uma live aqui também. E agora, a partir de agora, todas as terças e quintas, nós temos lives aqui. E a partir do dia 15 de janeiro, a gente já vai ter no YouTube de novo. Certo, pessoal? Compartilhem. Se vocês gostaram, compartilhem a live com os amigos de vocês. E vai ficar salvo aqui. Então, quem entrou depois e não conseguiu assistir, a live vai ficar salva aqui por 24 horas. Certo? De novo, um feliz ano novo para todos nós. E fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até quinta.